E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós teremos o Story Doc. Tempo até que a gente não faz um Story Doc no canal, né? Hoje nós vamos tratar justamente sobre o Oriente Médio. Isso, Oriente Médio, as relações do Islã e do Oriente Médio com a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o mundo ocidental e o cristianismo. Tem ocorrido uma série de atentados, inclusive recentemente início na França aí, como outros que nós veremos mais sobre o Islã e esses grupos terroristas e tudo mais no canal. Mas hoje nesse Story Doc, nós vamos entrar no Oriente Médio e sua relação com o Ocidente. Compreenderam? Então, dá seu like logo aí, tá ok? Se inscreva no canal, mostra para os colegas, marca o sininho para receber as suas notificações, que nós teremos aqui Oriente Médio. Bem, de princípio nós podemos falar do Islã, a Arábia e o árabe. O islamismo é uma continuação do cristianismo e do judaísmo. Alá e Jeová é a mesma divindade. Alá e Jeová é a mesma divindade. Jeová, Yevé, né, passando para o português, quer dizer sou o que sou. Né? E Alá quer dizer sou o que sou, em árabe. Né? Sou, simplesmente sou, eu sou, na verdade. Né? Yevé, eu sou. Né? Em Alá, eu sou. E aí, nós temos o judaísmo, nasce Jesus Cristo, né? Nesse momento muitos os veem como o Messias, e muitos judeus e outros vão crer em Jesus, nasce o cristianismo, onde Jesus, ele é o próprio profeta e o próprio Deus, Jeová, né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa representação. Né? No judaísmo nós temos a Torá judaica, que é o livro sagrado, e, nesse caso, a Moisés como principal profeta. No cristianismo, nós temos Jeová e Jesus, que é a própria divindade, então o próprio profeta é Jesus, que é o próprio Deus, e a Bíblia Sagrada. E no Islã, nós temos Alá como Deus e Maomé, né, como seu último profeta, o último profeta que teria vindo depois de Jesus. Então são três religiões monoteístas, olha só, uma depois da outra, para vocês entenderem um pouco o Islã em si. Né? A Arábia foi o grande centro do surgimento do Islã. Foi ali que já existiam as tradições mais antigas dos povos beduínos, algumas de suas tradições. Né? Eles até de certa forma já eram devotos de Alá, eles são filhos de Ismael, eles são ismaelitas, porque quando Abraão expulsou Ismael, Ismael teria ido justamente para a Arábia e lá teria tido uma relação com Alá e Jeová, recebendo inclusive a Caaba, a pedra sagrada do Islã, como um símbolo de aliança, tá certo? E aí a Arábia foi o grande centro, a cidade de Meca, de Medina e tudo mais. Então a Arábia ela está presente, o Islã, né, se espalha por várias regiões, tá? Não só no Oriente Médio, como na Ásia Central, algumas partes da Europa e na África Ocidental, e chegando à Indonésia, as ilhas da Indonésia, tá ok? E aí veja bem, todo árabe é muçulmano, mas nem todo muçulmano é árabe. Isso quer dizer que o cara nasceu no Iraque, no Irã, no Afeganistão, estão entendendo? No Sudão, e o cara ele é sudanês, mas ele é árabe no sentido de ser muçulmano. Porque islâmico, muçulmano, sarraceno, maometano, árabe, seriam palavras para significar que o cara é islâmico, que o cara é muçulmano. Compreenderam? Essa que é a verdade. E aí também nos interessa o profeta Maomé e a expansão. Nesse caso, o profeta Maomé, ele era caravaneiro, dono de caravanas, um homem muito rico, né? Se casou com Khadija, se unindo com as caravanas dela, aí que se enriqueceram mais. E Maomé chegou a sair da Arábia, chegou a ir à Palestina, ao Egito, à Grécia, e ele conheceu as religiões monoteístas, ele conheceu o judaísmo, conheceu o islamismo e tudo mais. Depois da morte de Khadija, Maomé ele se deixou na mão de amigos e parentes os seus negócios
né, e partiu para o Monte Hira, onde lá ele recebeu o Corão do anjo Gabriel, o mesmo que falou com Maria que ela teria o filho, né, de Deus, o Messias, é o mesmo anjo, o anjo Gabriel. Diz a Maomé que Alá é o único profeta, né, que Alá é o único Deus, desculpem, que Alá é o único Deus, e Maomé é o último profeta. E nesse momento, então, ele desce e começa a pregar o Islã para parentes e amigos, rapidamente vão se convertendo, e tinha cidades que Maomé, o profeta, chegava, o último profeta, e eles já eram muçulmanos. Então Maomé montou um estado teológico na Arábia. Ele era o líder político e o líder religioso. E acabou se expandindo esse império teológico, como vocês podem ver, da Arábia até o Afeganistão, a Ásia Central ali, também por todo o norte da África, né? Egito, Líbia, Tunísia, essas regiões, o Sudão, depois, e vai continuar se expandindo posteriormente à morte de Maomé, compreenderam? E Maomé, ele não morreu, Maomé, ele se trasladou aos céus, os anjos vieram buscá-lo, ele estava pregando para os seus discípulos ali, né, na Palestina, e você tem a esplanada das mesquitas, onde tem a mesquita do teto de ouro, e lá dentro está a pedra, onde Maomé avisou isso a seu discípulo, e a carne dele virou espírito, e ele foi viver com Alá. Porque Maomé, ele não morreu, Maomé tem uma série de milagres também, compreenderam? Né? E após a morte de Maomé, né, nós podemos tratar aqui justamente das principais correntes muçulmanas, a corrente sunita e a corrente xiita. Mas são várias correntes do Islã, igual o cristianismo tem várias correntes, o judaísmo tem várias correntes, o Islã também tem várias correntes, mas vou deixar isso para outro momento, no nosso canal. Os sunitas, para ser de uma forma mais rápida aqui, eles além de aceitar o Corão, eles também aceitam o Sunna, que narra a vida de Maomé, por isso sunitas. Sunitas seriam uma espécie de evangelho, era como os discípulos de Maomé escreveram a vida de Maomé. E os xiitas só creem no Corão. Por isso que tradicionalmente a gente diz assim que os xiitas são mais fundamentalistas, seguem mais radicalmente. No Corão existe a Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Porque segundo Maomé, Alá, ele escreveu já a lei de como que tinha que ser um governo. Como que tinha que ser o governo. Compreenderam? E aí, por fim, essa divisão de sunitas e xiitas dentro da família de Maomé, dos herdeiros deles, acabou gerando várias interpretações políticas. Mas a Sharia é a lei islâmica, tá? E você tem os 5 pilares do Islã, né? Que você tem as orações, você tem dar esmolas, visitar Meca uma vez na vida, né? O jejum no mês do Ramadã e a Jihad. A Jihad é a Guerra Santa. Então, no Ocidente, a Jihad é a Guerra Santa, é pegar em armas para lutar. Inclusive no Enem, numa prova de concurso, o que é a Jihad? É a Guerra Santa, né? O Islã. Mas, na verdade, existe a Jihad maior e a Jihad menor. A Jihad maior é justamente a luta do homem contra ele mesmo, contra os seus pecados e tudo mais. Isso está no Corão. E essa Jihad menor seria você pregar o Islã. Né? Mas a palavra fé, ela é substituída pela palavra arma, várias vezes no Corão, como acontece na Bíblia e na Torá judaica. A sua arma contra o mal é a fé. Então existem grupos terroristas radicais, tanto xiitas quanto sunitas e de outras correntes sofistas, né? Wahhabitas, alauítas, que os caras interpretam a palavra arma como arma mesmo. Então os caras passam a mão na metranca e metem bala. E mete bala, tá ameaçando a fé, ameaçando o Islã, eles metem bala. Né? E aí você tem a Jihad tendo essa interpretação de Guerra Santa como uma guerra nesse sentido. Porque nem todo muçulmano é terrorista e pelo contrário, o Corão, né, ou Alcorão, é um livro de amor, de conhecimento como um todo. Né? E aí a gente dá uma paradinha no Islã aqui, compreenderam? Dá uma paradinha no Islã aqui, para a gente poder entrar no que ocorre no mundo ocidental, até os dois mundos, o mundo ocidental cristão
tá? E o mundo muçulmano se encontrarem. Compreenderam? Então eu posso começar a falar aqui no Ocidente sobre o petróleo. Vamos falar sobre o petróleo. Já desde o Império Romano, Roma conhecia o petróleo. Principalmente ali na região do Oriente Médio, porque o petróleo lá ele chega a brotar na terra. Né? No Oriente Médio você cuspiu, voa um poço de petróleo. Compreenderam? Em outros lugares do mundo isso é difícil. Você vê, aqui no Brasil a gente tem um pré-sal, são 7.000 metros, 5.000 de água, né? 1.000 de terra, 1.000 de sal grosso que chega e destrói a perfuratriz para achar o petróleo. E não é um petróleo nem de tão boa qualidade, o petróleo do pré-sal brasileiro. É para óleos pesados, óleos lubrificantes. Já o óleo do Oriente Médio, né, é um petróleo para fazer gasolina, querosene, é um petróleo de qualidade. Então Roma já conhecia o petróleo, usava o pinche, um pinche para poder manter a noite iluminada, usar em tochas, né? E depois da Idade Média o uso diminui, mas os muçulmanos que faziam contato com os cristãos ocidentais durante a Idade Média mostrou isso um pouco, na Idade Moderna também, se transportava um pouco esse pinche, né? Vai se utilizar isso às vezes em guerra, vai se utilizar para manter, né, as luzes das casas acesas, as ruas acesas e tudo mais. Mas quando chega ali no século XVIII, em 1750, começa a Revolução Industrial na Inglaterra, usando carvão mineral. Então nasce a máquina a vapor de Dwight, começa a produzir, nasce a locomotiva a vapor, a máquina a vapor de tear, né, de tecido, e o ferro a vapor e tudo mais. Quando chega 1860, ocorre a segunda Revolução Industrial. Ocorre a segunda Revolução Industrial e aí as máquinas começam a avançar e nessa segunda Revolução Industrial nasce o motor a combustão, o motor a gasolina, o motor a diesel, o motor a combustão inventado por Otto, e o outro grande nome foi Rudolf Diesel, por isso até o nome do combustível diesel. E esse motor ele é um motor muito forte, ele com pouco combustível, ele tem muita força, então assim, com pouca energia, ou seja, com pouca fonte de energia, gera muita energia. Olha para os caminhões, carrega toneladas, só para carregar o próprio caminhão, carregar o próprio trator já é pesado, carregar a própria locomotiva já é pesado, e você usa pouca fonte de energia. E no Oriente Médio, então, né, começa o imperialismo. As nações europeias no século XIX vão se industrializar, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, né, elas vão se industrializar e vão praticar um imperialismo econômico e militar nas regiões da África, da Ásia e do Oriente Médio também. E não tinha bem definido os países do Oriente Médio, você tinha as nações, mas não tinha países com fronteiras. Então cada país europeu vai chegando num determinado lugar, vai chegando num lugar ou outro e começa a dominar esses territórios. Eles começam a dominar esses territórios, o negócio começa a ficar complicado, tá entendendo? E tratar de combate e a dominação militar. Então essa imagem até mostra, você vê uma guerra do Iraque, né? Os tanques e os soldados norte-americanos botando os muçulmanos sentados aí agora em pleno século 20 e 21, né? E uma pintura do século 19 justamente do europeu, ou seja, o cristão ocidental, fazendo a mesma coisa, travando uma guerra para tomar as terras por causa do petróleo e outras riquezas mais, e o imperialismo e a expansão econômica do sistema capitalista que vai ganhar força. Tá gostando? Dá seu like aí, se inscreva no canal, mostra pro colega esse Story Doc bacana para você entender essa relação Ocidente e Oriente Médio com o terrorismo, o capitalismo, o petróleo, essas questões todas aí. E aí o que vai acontecer? Esse imperialismo europeu, né, os europeus começam eles mesmos a desobedecer os seus tratados de divisão de África e de divisão de Ásia. Né? Desobedece o Tratado de Bruxelas, desobedece o Tratado de Berlim, e um começa a imperar no território do outro. Eles já começam a guerrear lá. Dentro da Europa, vários são os motivos para levar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, o motivo é os choques imperialistas, mas o estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, futuro rei do Império Austro-Húngaro,
estoura a guerra dentro da Europa. E a Primeira Guerra faz com que se desenvolva uma série de máquinas. A tecnologia vai crescer. Primeira Guerra acaba, vem a Segunda Guerra, eles vão transformar essas máquinas, né? Vem o período entre guerras, me desculpem, vão transformar essas máquinas em máquinas cada vez mais de uso civil, o automóvel, o caminhão, o trator, navios, de viagens de passageiros e tal, estoura a Segunda Guerra. Estoura a Segunda Guerra e nesse momento aí, a Segunda Guerra Mundial é um avanço tecnológico assombroso, né? Os nazistas eles buscaram um avanço muito grande. Tem um outro story doc, inclusive as ciências secretas de Adolf Hitler, que dali eu mostro de onde saiu um pouco as ideias para as novas tecnologias nazistas e as outras nações vão correndo atrás de tecnologia. A Segunda Guerra termina, o nazifascismo perde e assim que a Segunda Guerra termina, nasce a Guerra Fria, porque a Rússia havia passado pelo seu processo de revolução socialista e nascia a União Soviética com Stalin. E como a Europa se destruiu na Segunda Guerra, nascia uma nova potência também, os Estados Unidos da América, representando o capitalismo e a União Soviética o socialismo. E o que eles iam fazer com essas novas máquinas? Essas máquinas inventadas para a guerra? Ora, vamos transformar em máquinas civis. Então, avião de passageiros, navios de passageiros, né? Automóveis, a Jeep foi criada para guerra, para encarar qualquer terreno. Você anda num Jeep antigo, você anda assim. Aí hoje é Jeep, pô, você pega esse Renegade, você pega o Jeep ar-condicionado, tudo mais. Entenderam o que eu quis dizer? Foi isso. O que nós vamos fazer com essas máquinas? Vamos vender. Vamos transformar. Isso aumentou a dependência do petróleo. E aonde estava o melhor petróleo? No Oriente Médio. Eles têm petróleos para abastecer esse tanto de máquina que está no mundo ainda durante 1000 anos. 1000 anos ainda eles têm posto de petróleo para isso. Fora os petróleos em outros lugares do mundo. Então, nesse momento, o que acontece? Nasce essa Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, né? Os europeus, né, desistem de manter o imperialismo e dão independência às suas colônias, e os Estados Unidos e a União Soviética não queriam ter colônias, eles queriam influenciar no sistema político e econômico deles. Então a União Soviética começa a influenciar uma série de países do Oriente Médio, e os Estados Unidos também começam a influenciar uma série de países do Oriente Médio, ainda com presença um pouco da Inglaterra, da França como um todo. Tá gostando? Dá seu like aí, beleza? Se inscreve no canal, é bacana, tá ok? E aí agora que você entendeu a questão do Oriente, do muçulmano, e entendeu a questão da história ocidental com o petróleo, as grandes guerras, as máquinas, e aí a Guerra Fria e os dois sistemas influenciando o Oriente Médio, é a hora que eles se chocaram. Vamos ver os resultados. Bem, então podemos dizer o seguinte, voltando um pouquinho. Durante a Segunda Guerra, como vocês sabem, os nazistas, eles perseguiram judeus, ciganos, homossexuais e tudo mais. Mas tinha uma grande perseguição de judeus nos campos de concentração. No século XIX, existiu um movimento chamado sionismo, que os judeus começaram a voltar para a Palestina por conta própria. Porque o que aconteceu? Olha só, galera, olha só. No ano 70 depois de Cristo, né, o reino de Israel era uma província, uma colônia do Império Romano. E eles lutavam pela independência de Roma constantemente. Roma se encheu do reino de Israel, foi lá, destruiu o Templo de Salomão, destruiu tudo e espalhou os judeus pelo mundo. Por isso que você tem judeu alemão, judeu italiano, judeu francês, judeu espanhol, judeu português. Muitos judeus vieram para a América e os judeus sempre acumularam riquezas. Então, os nazistas, eles vão confiscar os bens dos judeus, ampliando o discurso racista, né? E aí, esse movimento que nasceu lá no século XIX, o sionismo, que era a volta dos judeus para a Palestina, para a Terra Santa, para a sua antiga terra, que era uma coisa natural e que judeus e palestinos viviam em paz até, se intensificou na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, muito judeu fugiu para a Palestina. E aí, nesse momento, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945,
foi criada a ONU na Conferência de São Francisco. E aí, nesse momento, o número de judeus nos Estados Unidos era gigantesco, porque muitos judeus europeus fugiram das perseguições já para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos já tinha um grande número de judeus, e os judeus eram dono de várias coisas nos Estados Unidos, inclusive quem funda a Bolsa de Nova York, Dow e Jones, são judeus norte-americanos, compreenderam? Então tinha um grande número de judeus norte-americanos, os Estados Unidos virou potência, fizeram pressão, a ONU lá, e aí foi decidido criar o Estado de Israel. Os judeus fizeram um movimento, e aí foi criado o Estado de Israel em 1947 no papel. Em 1948 foi criado o Estado de Israel num determinado tamanho para que os judeus tivessem as suas terras. Só que foi criada de uma forma um pouco radical. O exército da ONU e dos Estados Unidos chegaram lá, bateu na porta da casa da mulher palestina e falou assim, olha só, isso aqui é território israelense agora, pode ir embora. A mulher estava com panela no fogo, pegou as crianças, pegou as roupas que deram e tiveram que ir embora. É o conhecido Nakba. Sabe? Foi de uma forma assim, o Al-Nakba, sempre lembrado. Então começou a guerra entre israelenses e palestinos. Israel passou, né, pela Guerra dos 6 Dias, os países muçulmanos ameaçaram atacar, ele contra-atacou, aumentou o seu território, formando a faixa de Gaza e a Cisjordânia com os muçulmanos, palestinos, e esse problema veio se enrolando com Yasser Arafat. Várias vezes os Estados Unidos tentou resolver, a Inglaterra tentou resolver, e até hoje está lá as comunidades judaicas e os problemas entre eles, para vocês saberem. E isso não parou por aí. Porque, na verdade, os Estados Unidos e a União Soviética viraram as grandes potências, os Estados Unidos virou um grande consumidor de petróleo, então ele fez aliança com a Arábia Saudita, que se chama Saudita devido à família Saúde, a família Saúde governa a Arábia Saudita no modelo absolutista monárquico, tá? Ele fez umas alianças com a Arábia Saudita, ele deu a independência para o Kuwait como um todo. Então os Estados Unidos entrou, montou base militar, ficou na região ali, e a União Soviética também se aliou à Síria, né, apoiava a Palestina, que era, né, contra Israel dos Estados Unidos, e aí o Afeganistão era uma região que estava ligada à União Soviética, mas o Afeganistão decidiu se desligar da União Soviética. Nesse momento, então, os soviéticos invadiram o Afeganistão. Só que o Afeganistão, galera, o Afeganistão é um país que ninguém vence. Tem até um ditado indiano, um ditado da Índia, que faz fronteira com o Afeganistão, que fala assim, que Shiva me livre, né, dos dentes do tigre, do veneno da naja e da ira de um afegão. Olha só, para vocês terem ideia, esse é um ditado indiano. Tá entendendo? Então, a União Soviética entrou e com toda a tecnologia não vencia a guerra. Ela foi ficando ali. E aí, um saudita super milionário chamado Osama Bin Laden diz que numa manhã ele teve uma visão. Que Allah apareceu para ele e disse assim, é para você lutar contra o estado do demônio, é para você lutar pelo islamismo. Nesse momento está acontecendo a guerra, né? No Afeganistão, a União Soviética invadiu. O Bin Laden funda um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que em português quer dizer o fundamento, a base, tá? E aí ele parte para lutar lá no Afeganistão contra a União Soviética. E vai se juntar aos talibãs. Talibã quer dizer estudante, ou seja, o jovem. O jovem é revolucionário, não aceita as coisas. Os jovens afegãos passaram a mão nas armas e foram lutar contra os soviéticos, contra o Exército Vermelho. E aí Bin Laden foi para lá e começou a dar apoio. Foi quando, galera, os Estados Unidos entrou na conversa. A CIA procurou Bin Laden e passou a fornecer armamento para Al-Qaeda e armamento para o Talibã para minar a guerra e prejudicar a União Soviética por causa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A mesma coisa que a União Soviética fez no Vietnã, os Estados Unidos quis fazer no Afeganistão com a União Soviética.
E deu certo. Chegou o momento em que o último governante da União Soviética, Mikhail Gorbachev, né, com a glasnost perestroika, a abertura do socialismo que levou ao fim do socialismo, retirou as tropas e assumiu a derrota. E o Afeganistão ficou livre e o Talibã chegou ao poder. Mas nesse momento, em 1990, galera, os Estados Unidos atacam o Iraque, os Estados Unidos apoiam Israel, e Bin Laden olha para aquilo e fala, caraca, o meu aliado é que era o meu inimigo, eu fui enganado. O estado do demônio são os Estados Unidos da América. E aí a Al-Qaeda começou a fazer uma série de atentados, né? Fez atentados na embaixada em Ruanda, né? na Tanzânia, nas embaixadas norte-americanas, atacar o exército norte-americano. Bin Laden prometeu fazer um grande ataque terrorista aos Estados Unidos. Ele fez com um caminhão-bomba na garagem do World Trade Center, tá ok? Chegou a fazer isso, mas depois veio o 11 de setembro. Os atentados de 11 de setembro, onde ele explodiu o World Trade Center com aviões, né, o Pentágono, uma parte do Pentágono, e um avião que em direção à Casa Branca foi derrubado. Né? Quer dizer, ele cumpriu, os Estados Unidos com a CIA já falava, foi Bin Laden, se foi, não cabe muita gente debater essa parte, né? Qualquer hora eu vou fazer o especial do 11 de setembro para vocês. E aí, nesse momento, os Estados Unidos, então, decidiu invadir o Afeganistão, até achar Bin Laden, decidiu invadir o Iraque para derrubar Saddam Hussein, que foi o inimigo que foi mandado ali e tudo mais. E os grupos terroristas surgiram atacando o Ocidente, e o Ocidente com suas armas no Oriente. E aí a União Soviética e os Estados Unidos fizeram vários aliados no Oriente Médio para botar eles no poder. Então, no Oriente Médio nós tínhamos ditaduras de 40 anos, 60 anos, 70 anos, até que alguns anos atrás vocês ouviram no jornalismo a chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe. Ou seja, muitos países muçulmanos, começou na Tunísia, foi se espalhando, Egito e tal, começou a se espalhar cada vez mais e derrubar esses ditadores que estavam há 30, 40 anos. Então no Egito, Mubarak vai ser derrubado do poder. Na Líbia, Gaddafi, que chega a ser assassinado, né? Nós teremos, né, Assad na Síria, que a guerra foi se arrastando na Síria e até agora não terminou. E aí a Rússia era apoiadora da Síria já desde a Guerra Fria, vai apoiar Assad, os Estados Unidos vão apoiar os opositores e quase que os Estados Unidos e Rússia tem problema ali. Isso dá espaço para nascer o Estado Islâmico, um califado do Estado Islâmico, um grupo radical, tá ok? Nesse momento aí, tá? Um grupo radical da região, tá? Não quer dizer que você tem xiita, propriamente dito. O próprio Bin Laden é sunita wahhabita. Ele é um sunita wahhabita. Só que os sunitas wahhabitas são muitos fundamentalistas. Compreenderam? É aquilo que eu falei, são as várias correntes. Bin Laden não era xiita como muitos pensaram. Eu cheguei a ouvir no jornal na época isso, é um sunita wahhabita. Então nesse momento Assad na Síria não consegue ser derrubado, a guerra se arrasta, a Rússia vai lá dar apoio aos Estados Unidos para não embolar, vai embora, tá? E aí você tem a Primavera Árabe, no qual os jovens querem justamente a Sharia como realmente tem que ser. Um outro grande nome é o ex-presidente do Irã, Ahmadinejad, que começa a investir em tecnologia nuclear, montando usinas nucleares. Os Estados Unidos ficam com medo dele montar uma bomba nuclear e atacar o Estado de Israel e tudo mais, porque qualquer guerra que começar entre os Estados Unidos, né, ali é Israel. Israel é o primeiro a ter esses ataques. Ahmadinejad, que não está mais no poder, hoje o presidente é o Maharak, e aí você tem Ahmadinejad dizendo que quem deu a tecnologia nuclear a eles foi Alá, que os cientistas iranianos foram iluminados por Alá e têm a tecnologia nuclear. Ele fez esse discurso e disse que as nações árabes que se dobram e se aliam ao Ocidente são inimigas do Irã. E o Irã é um país xiita. E olha só, tem eleição para presidente. Por quê? Porque a Sharia diz o seguinte: você tem os ayatollahs, que são os líderes religiosos, e você tem o direito de votar e escolher um presidente. Esse presidente é vigiado pelos ayatollahs, eles têm influência. Mas isso é democracia. Essas ditaduras que foram derrubadas não tinha nada a ver com a política islâmica. Ficou claro? Dá seu like aí logo aí. Porque pra gente caminhar e fechar esse Story Doc, né?
Hoje nós temos aí a juventude árabe, né, a internet. E aí, meu amigo, para segurar a internet é difícil. Porque as redes sociais, elas são autônomas, os caras se reuniram e foram para as ruas. E a juventude árabe, ela quer liberdade. Mas que liberdade? A liberdade de votar, a liberdade de estudar. Tá entendendo? Não fica pensando que todo jovem também é radical, não. Muitos entram no grupo terrorista são radicais, mas não é bem assim, não. Tá entendendo? Às vezes, a menina tá lá sentada na escola com aquela burca, aí o professor tá dando aula, ela tá bem assim. Aí o professor pensa que ela tá entendendo, aí ele só escuta o chiado. Shhh. Ela tá com iPhone, com fone de ouvido, ouvindo Guns N' Roses, ouvindo Marilyn Manson. Compreenderam? Ouvindo Rolling Stones. Aí ele bota pra fora da sala. Tá entendendo? Então não são todos que são terroristas. Tá entendendo? Nem todos seguem o Islã dessa forma, igual um pouca gente. Mas a Sharia, a lei islâmica, permite o voto. Tem a liberdade certa para a mulher. Não é bem esse radicalismo. São alguns lugares que mantém quase que um Islã medieval. Entendeu? Então essa juventude árabe, junto com a internet, levou a isso. E os xiitas, por serem mais radicais, acabam sofrendo sempre esse ataque. E isso não é verdade. E o terrorismo é uma coisa independente da religião islâmica. A religião, ela simplesmente tem um ou outro com uma visão radical em relação ao livro sagrado, então lê ao pé da letra. Você tem, né, o terrorismo sendo muitas vezes causado por ódio contra o Ocidente, as mortes que o Ocidente causou, as guerras, tudo isso, compreenderam? E da mesma forma que você tem às vezes o Corão sendo e a religião sendo uma desculpa para o cara lutar contra o outro lá e contra o Ocidente. Então devemos separar bem essa questão terrorista, né, em relação ao Oriente Médio, porque queira ou não queira, os muçulmanos são bacanas, os ocidentais também, a gente tem uma relação, os caras adoram os nossos carros, os BMWs, as Ferraris e tudo mais, né, nossa vida como um todo. O Corão é um livro de muita explicação, né, de bom coração como um todo, e assim que a gente deve entender, e devemos buscar esse fim de conflito entre cristianismo, judaísmo e islamismo, tá ok? Pra gente poder ter um futuro bacana nesse planeta. Espero que tenham gostado, tá ok? Um abraço pra vocês, porque vocês já ficaram historizados. Um abraço.